Olá a todos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Gente, hoje nós vamos estudar na matéria de História, tá? Hoje nós vamos estudar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. É um assunto que já tratamos, mas nós vamos nos aprofundar cada vez mais conforme for os bimestres, tá bom? Então, nesse momento, vamos lá, eu já abri aqui o livro, tá? Só vou dar o zoom aqui, certo? Aqui. Nós vamos estudar hoje sobre a chegada dos portugueses, tá? Na matéria de história. Eu peço que vocês abram lá a nossa aula de número 4, tá? Falando sobre os incentivos à navegação de Portugal, tinha como objetivo a chegada ao mundo Oriente para fazer comércio. Contudo, ele permitiu a chegada em outras regiões que nunca tinham chegado perto, né? Essa terra era chamada o Brasil. As viagens que eram de orientação, que foram feitas por Pedro Álvares Cabral, chegou ao Porto Seguro no ano de 1500. A partir de então, toda a dinâmica comercial e política e econômica se transformou aqui no Brasil. Vamos lá conhecer sobre isso. A chegada às Américas. O primeiro contato, gente, dos europeus com as Américas não foi feito por um português. Apesar que já temos discutido isso com um grande incentivo que eles recebiam para o melhoramento dos instrumentos de navegação, mas foi sim o navegador genovaz Cristóvão Colombo que no ano de 1492, sobre o financiamento do rei espanhol, chegou às Américas, mais especificamente nas Bahamas, na América Central. A expedição de Cristóvão Colombo seguiu os mesmos objetivos dos portugueses, que eram chegar na Índia. No entanto, a diferença se fazia na diferença das navegações, era só isso. Os portugueses eles navegavam em direção ao sul, né? Dando um contorno na África. Colombo decidiu navegar em direção ao ocidente, já que acreditava que a Terra era redonda. Ele acreditava que a Terra era redonda. Outros acreditavam ainda que a Terra era quadrada. Então aqui nós temos o mapa, né? Vocês podem ver a rota que eles fizeram, tá bom? Antes de chegar aqui. Na pro- é, virem a página aí, tá? Apesar de estar certo em relação ao formato da Terra, o navegador não sabia a real distância, né? Esse era um grande problema. Mesmo ainda que encontrariam um novo continente no caminho, eles não pensavam que eles iam encontrar um novo mundo, um novo continente. Não, isso nem passava na cabeça deles. Nesse sentido, a expedição de Cristóvão Colombo foi responsável por conectar dois mundos, o dos europeus e dos americanos. A chegada dos espanhóis às Américas levou um intenso embate com os portugueses, que se chamavam donos da terra, pois estavam navegando no Atlântico Sul, enquanto os espanhóis defendiam a sua posse por terem sido os primeiros a chegarem na região. Após intensas negociações, se estabeleceu o Tratado de Tordesilhas, né, em 1494, dividindo o mundo em duas partes desse tratado. Como podemos demonstrar a seguir aqui nessa imagem, ó, dividir o mundo, né, com o Tratado de Tordesilhas. A chegada dos portugueses no Brasil. Apesar do Tratado de Tordesilhas ter sido assinado em 1494, os portugueses demoraram para
para avançar sobre a terra, que consideravam as suas conquistas, né? Consideravam o continente americano. Isso só aconteceu depois de que, em 1488, com Vasco da Gama chegando nas Índias, né? Contornando a África, garantindo um alto lucro para o rei de Portugal. Somente após a conquista, o primeiro objetivo português do século foi que o rei de Portugal decidiu olhar em direção às Américas. Aí assim organizou uma expedição, ele organizou lá, né, composta por 13 embarcações, 13 barcos, né, com dezenas de caminhões, né, cerca de 1.500 pessoas, incluindo além dos especialistas de navegação. Cristóvão é, cartografava, né, e também levava padres e soldados com ele também. Não virem a página, não precisa virar a página, tá? Na página 23, todos sobre a liderança de Pedro Álvares Cabral, que tinham ordem do rei de chegar às Índias, assim como foi feito com Vasco da Gama, né? Assim, porém, deveria fazê-lo mais longe do continente africano. Como incentivo, o rei de Portugal deu o direito ao comandante, de tomar posse de todas as terras que encontrasse no caminho. Né? Qual que ele encontrasse, ele ia tomando posse. No dia 9 de março de 1500, as embarcações saíram de Lisboa, né? Com 45 dias depois chegaram a uma região não conhecida, né? Porque pelos navegantes, né? Que era o Brasil. Assim, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, com sua é, esquadra, né? Trouxeram, né? Os portugueses para o território desconhecido, que foi batizado em Ilha de Vera Cruz. O local de desembarque recebeu o nome de Monte Pascoal devido à chegada dos navios na semana da Páscoa. Eles chegaram no dia da Páscoa, né? E assim ficou o nome. Atualmente, essa cidade é conhecida por Porto Seguro, lá na Bahia. Porto Seguro. Assim que desembarcaram, enfincaram uma cruz de madeira representando a Igreja Católica, né? A religião oficial de Portugal, que fizeram a primeira missa no Brasil. Este ato tinha o objetivo de demonstrar o poder da Igreja Católica em relação dela com as grandes navegações. Além disso, se tornavam justificativa para o domínio da terra, né? Então aqui nós temos uma imagem, né, da primeira missa no Brasil, como vocês podem observar, né? Após tomar posse, gente, a esquadra de Pedro Álvares Cabral retornou ao seu caminho em orientação às Índias. Lá estabeleceu as relações comerciais esperadas e retornou para Portugal. Importante notícia que agradaria ao rei. Observe a imagem a seguir, o mapa das rotas traçada pela esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, né? E depois vamos ver, vamos lá observar. Observe, olha só aqui o mapa traçado, né? Pelo Pedro Álvares Cabral, vocês podem observar, né? Apenas um navio não seguia para as Índias e retornou do Brasil direto para Portugal. O objetivo era entregar o mais rápido possível para o rei um documento muito valioso, que era a carta de Pedro Vaz de Caminha. Essa carta, escrita pelo escrivão principal da expedição, contava ao rei as primeiras expedições do Novo Mundo. Leia abaixo um dos trechos da carta de Pedro Álvares Caminha, tá? O primeiro sobre as pessoas que encontraram e outros sobre a natureza. É que tem um trecho, vocês podem ler depois com mais calma, tá? Ele estava relatando, descrevendo o que ele encontrou aqui no Brasil, o descobrimento e conquista ou invasão. Né? O que será? Foi descobrimento, foi conquista ou foi invasão?
Durante muito tempo, os historiadores colocavam no dia 22 de abril de 1500 como o ano, tá, do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Contudo, há alguns anos se iniciou uma reflexão sobre o termo do descobrimento, já que estava a palavra pressupõe algum que não era conhecido, algo que não era conhecido, certo? Agora vamos fazer a atividade aqui, a da nona. Porém, continuando aqui a leitura, porém não era conhecida, já que havia uma grande população indígena aqui no local, aqui no Brasil, né, que morava aqui, né? Isso quer dizer que, então, que aquele dia não foi o descobrimento para os portugueses e para os europeus, mas não para todo mundo. Assim, os historiadores começaram a buscar novas formas de definir esse dia. Até hoje não encontraram uma ideia única, porém, as que aparecem com mais frequência são a conquista e invasão, conquista, né? Pois, a partir das guerras travadas entre portugueses e indígenas, os primeiros saíram vitoriosos, invasão, porque os portugueses tinham maior domínio de armamento naquela época, né? Com certeza isso facilitava para eles dominar e controlar tudo aquilo que eles tinham, né? Os índios só tinham flechas e os portugueses não, tinham domínio de arma, né? Então, leiam Saiba Mais. Exercício. Em que ano os primeiros europeus chegaram às Américas? Qual foi o ano? Lembrem. Qual é o primeiro nome recebido pelo território brasileiro? Vocês sabem. Por que Pedro Álvares Cabral chegou ao território brasileiro? Por que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil? Cite como era a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Qual foi o primeiro ato dos portugueses no Brasil? Qual era o objetivo deles? São duas perguntas em uma. Primeira, qual o primeiro dos atos portugueses no Brasil? Qual foi o primeiro ato dos portugueses chegar aqui? E depois diga para mim qual era o objetivo deles aqui no Brasil. Hein? Essa é assim. Vamos, vamos aqui para 6. Explique a relação entre a expedição de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral. Vocês vão explicar as duas expedições. Releia o trecho da carta de Pedro Vaz de Caminho e a relação à natureza e aponte quais eram as expectativas dos portugueses sobre a nova terra. Qual era a expectativa deles que eles tinham, né? Então vocês vão dizer aí. Nomeia o tratado assinado por Portugal e Espanha em 1494. Explique a sua razão. Nomeie, vocês vão nomear o tratado assinado por Portugal e Espanha. Qual é o nome desse tratado? Hein? E depois vocês vão explicar a razão desse tratado. Por que eles fizeram isso? Né? Por que será? Querem, querer ser livre é também querer livres os outros, tá bom? Gente, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Já tá escurecendo aqui onde eu estou. E fiquem aí com essa aula de hoje, tá? Espero que vocês aprendam, tá? Nesse bimestre nós vamos ter avaliação. Então é muito importante que vocês pratiquem todas as atividades que estamos passando, todas as aulas, que nós vamos ter avaliação. Vocês vão ser avaliados por cada aula. O segundo bimestre tem avaliação, ok? Então fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, gente.